Fala galera, tudo bem? Eu sou a Melissa Carvalho e hoje eu estou aqui com a minha amiga Débora e vamos falar sobre viagem. Isso mesmo, a Débora já morou um tempo na França e ela vai contar um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, se você tem vontade de ir pra França, se você tem curiosidade em saber como é lá, fica até o final, porque vai ter umas dicas muito legais aqui, beleza? Bom, amiga, então, me conte. Eu fiquei sabendo, né, naquela época que você ia pra França estudar. E, gente, o mais legal é que ela foi de graça. Conta pra gente, como é que você foi parar na França? Quando que você foi também? Então, na verdade, eu fiz um programa com a universidade eu fiz em Florianópolis, né, a Federal de Florianópolis. Uhum. A universidade que eu estudava tinha uma parceria com algumas universidades na França e a gente podia fazer o intercâmbio tipo Ciências Sem Fronteiras, que eu acho que é o mais famoso. Sim. Que o pessoal conhece bastante. É bem parecido a ideia, porque no Ciências Sem Fronteiras também tinha o convênio entre as universidades. Também tinha o auxílio, né? Eles davam passagem, ajudavam com seguro-saúde. Só que o meu foi um pouco diferente porque eu tive umas etapas a mais de provar que eu realmente deveria estar ali. Então, eu tinha que mostrar o meu currículo, minhas notas, eu não podia ter reprovado nenhuma vez durante a faculdade. Então, além disso, eu tinha que provar que eu conhecia o idioma, que muitas vezes isso não era um fator decisivo para o Ciências Sem Fronteiras, mas para o programa que eu fiz era bastante decisivo. Uhum. Então foi isso, eu tive que passar por várias etapas e consegui ir. Ah, que legal. E assim, você que escolheu a França ou eles que dão as opções pra você? Então, na verdade, a minha universidade tinha vários programas diferentes, só que cada um tinha um requisito diferente, tinha um esquema diferente, né? E o que eu queria fazer era na França, justamente porque eles davam muito auxílio. E alguns programas, por exemplo, na Alemanha, que bastante gente ia, eles davam uma bolsa de estágio, mas era bem pouco. E eles não auxiliavam em nada, moradia e tudo mais. Então, meio que eu escolhi por causa do programa em si, e não só por ser a França. Na verdade, eu acho que eu não pensava em ir pra França. Não conhecia muito o idioma, tinha aquela fama dos franceses serem meio chatos, então eu até tinha um pouco de receio porque eu não sabia como é que ia ser por causa desse preconceito que a gente tem com os franceses. Então, aí na verdade eu fui mais pelo programa em si e foi uma experiência incrível. E como é que eles ofereciam pra você? Você chegou lá, já tinha acomodação, tinha dinheiro, como é que é? Então, o programa, ele ajudava tanto com as passagens aéreas, assim, eles davam dinheiro pra gente, a gente só ia lá e gastava, né, eles não compravam a passagem, a gente tinha liberdade de escolher o horário, a classe que a gente queria ir, então eles davam um valor fechado, eles também davam dinheiro pra você pegar o seguro-saúde, então no caso, assim que eu cheguei na França, eu escolhi e para a universidade, para eu me matricular na universidade, eu era obrigada a ter um seguro-saúde. Então, assim que eu cheguei lá, eu tive que pegar o seguro e conseguir me matricular, né? Então, aí a faculdade também era de graça e eles davam uma mesada todo mês, que era para pagar o aluguel. O aluguel quem pagava, então, era a gente que tinha que pagar. E ficava a nosso critério onde a gente ia morar. Então, a gente poderia tanto morar, eles tinham também a universidade, eles tinham uma moradia estudantil. Tá. Então, eles davam bastante preferência para quem era francês e tinha baixa renda e também estudantes de fora. Então, a gente era meio que prioridade para moradia. Legal. Só que você se inscreve e você pode acabar ficando sem vaga. Mas como a gente, né, nesse quesito, a gente era prioridade, todos os intercambistas conseguiram uma vaga. Ai, que bom. E aí era bom porque era bem perto da onde que eu morava, do meu centro, né, de estudo. E também era um preço bem mais barato do que se eu fosse alugar realmente algo por fora. Entendi. Então, e além disso também, um outro ponto favorável para a França, o governo em si, eles ajudam financeiramente o aluguel.
Ah, é? Isso não tem nada a ver com ser estrangeiro, não tem nada a ver com ser estudante, nada disso. É. A França, eles dão um auxílio de moradia mesmo. Aí tem umas regras que eu não sei ao certo, mas que sei lá, se você ganha muito dinheiro, eles realmente não vão auxiliar. Uhum. Mas eu tenho amigos que moram lá, trabalham lá, e mesmo assim eles usam esse auxílio. Então, a batia, no caso, eu recebi esse valor na minha conta corrente, que era pra me ajudar a pagar o aluguel. Então, o aluguel já era mais baixo do que o normal, e ainda eu ganhava um auxílio do governo, então... Nossa, arrasou! E o dinheiro que você recebia, dá pra viver bem? Você conseguiu viajar, além de pagar suas contas, claro? Sim, o dinheiro era bastante, né, pro que a gente tinha pra gastar, né, pra comprar. Eu achava o mercado muito barato, tudo muito barato. Eu ia lá, fazia uma compra que ia durar por no mínimo umas 2 semanas e eu gastava nem 100 euros. Ótimo. Então, ganhava em euro, né? Então você nem sentia a diferença. Então o dinheiro era bastante, então eu não tinha problema financeiramente e também sempre sobrava pra eu viajar. Ai, que bom. Eu consegui, quando eu fui lá, todos os brasileiros, a gente se reuniu e viu que tinha uma promoção dos TGVs, que é aqueles trem-bala, sabe? Que tem na França. Uhum. E aqueles trem rápidos. Era uma promoção que você pagava 70 euros por mês e você podia usar várias rotas de graça. Não era de graça porque a gente tava pagando 70 euros, mas valia muito a pena, porque os trens são caros lá. Uhum. Então, a gente tem aquele sonho de que a gente vai chegar na Europa e vai sempre viajar de trem, mas é uma coisa muito mais cara do que um ônibus, por exemplo. Então, eu lá acabei viajando muito mais de ônibus. Uhum. Mas como na França eu tinha esse trem de graça, eu viajava muito na França de trem, o que é muito prático. Que gostoso, né? Porque é muito rápido. Uhum. Então, mesmo assim, mesmo com o dinheiro que eu ganhava, eu conseguia pagar uns trens. Uhum. E ainda conseguia guardar bastante dinheiro pra viajar. Eu consegui viajar 2 vezes, de mochilar mesmo. Nossa. Eu consegui viajar em abril e no final do meu intercâmbio. Então eu fiquei basicamente 2 meses só viajando. Que delícia, pelos países da Europa. Pelos países da Europa, com o dinheiro que eu consegui juntar dos meses lá que eu não gastava. Ah, que ótimo, então. Gente, não vai ter mais isso agora, porque, né, isso era do governo do PT, né, da Dilma. E hoje em dia... Não tem mais esse programa. Não tem mais, mas imagina que perfeito. Você tá fazendo foco no Brasil, vai terminar sua foco em outro país e tem tudo pago. Imagina, perfeito. E você acabou terminando sua facu lá, então? Não, na verdade não. Lá eu fiquei 1 ano. Ah, 1 ano. E lá é diferente do Brasil por questão de... a graduação no Brasil são 5 anos de engenharia, né? Eu fiz engenharia. São 5 anos e lá a graduação são 3. Ah, entendi. E como eu tava bem no final do curso, na verdade eu não era uma graduanda mais pra eles, eu era mestranda. Então lá eu fiz metade do mestrado e metade da graduação. Só que no final eu terminei o mestrado lá, então eu vim com diploma de mestrado. Só que quando eu voltei pro Brasil, ainda tive que fazer meu TCC pra terminar a graduação daqui. Entendi. Então, lá no final, o bom é que eu terminei o programa com 2 diplomas, né? Nossa, o diploma da França e o diploma do Brasil. E como é que eram as aulas? Porque lá eles falavam em francês, né? Não em inglês. E aí, você foi com o francês básico? Sim. Como é que foi isso? Foi bem difícil. Confesso que foi bem difícil. Eu tentava acompanhar as aulas, mas realmente meu francês não era avançado. Eu tinha bastante dificuldade para entender. Eu tinha dificuldade de entender eles conversando normalmente na rua, sala de aula, com linguajar técnico. Nossa. Era bem mais complicado. O pior ainda era quando o professor virava pra lousa e você não conseguia ler a boca, porque me ajuda muito. Sim. Ajuda muito quando você consegue ler o que a pessoa tá falando pelos lábios. E quando o professor virava e o som já era ruim, né, porque eu não ficava de frente pra sala, e eu não lia a boca. Nessa hora... Desespero total. Esquece que eu já não tava entendendo mais nada.
Mas o bom é que a gente foi bastante brasileiros juntos, né? No final, fui acho que eu e mais 5. E quando tava chegando a época das provas, a gente se juntava e fazia mutirão de estudo. Que legal. E aí foi isso que me ajudou a conseguir ir bem nas provas. Mas você respondia em francês ou em inglês as provas? É que eu fiz exatas, né? Então a maioria era tudo cálculo. Poucas coisas que eu tinha realmente que escrever um texto. Mas quando eu tinha que escrever um texto, eu respondia em inglês, que eu me sentia mais confiante de... E eles aceitavam tranquilamente? Aceitaram, aceitaram sem problemas, ainda bem. Que bom, né, gente? Já pensou no desespero? Não, eu ficava com tanto medo de não entender a prova, como é que eu vou responder uma questão que eu nem entendi? E eu levava dicionário para as provas. Caso eu tivesse alguma dúvida de alguma palavra, eu ia lá no dicionário e procurava para responder. Tem que se virar, né? Com o que tem. Bom, e o que você achou da França? Como é que foi morar lá? É tudo aquilo que falam? Você ficou em Paris mesmo ou você ficou em outra cidade? Eu fiquei em Angers, é uma cidade de trem, 1h30 de Paris. Tá, pertinho. Tudo muito perto, Eu gostei muito, o país é muito bonito. Todo lugar que eu ia, como eu tinha também aquele programa de trens, eu tentava viajar todo final de semana para alguma cidade na França. Só para conhecer mesmo, conhecer uma cidade nova, só um bate e volta de final de semana. Então eu consegui conhecer bastante cidades. E é aquelas cidades de filme mesmo, que você anda, tem aqueles castelos maravilhosos no meio da cidade. Na minha cidade, por exemplo, no centro da cidade tinha um castelo. Nossa, tipo... Era louco, você vai no centro da cidade, era um marco, sabe? Você quer encontrar alguém, você fala, onde você vai? Eu tô lá no castelo. Você ficava... Quando eu cheguei, eu achava absurdo, assim, de meu Deus, como é que tem um castelo no meio da cidade? E era bem no centro. Mas era um marco da cidade, é muito bonito. E o castelo da minha cidade era até pequeno, perto de outros que eu fui. Nossa. Que eram aqueles enormes, bem altos, antigos, né? Bem antigos, bem estilo de filme Cinderela. Então o país é muito bonito. Segurança, nem se fala. Tem que falar. Muito seguro. Não tinha que me preocupar com nada. Você saía sozinha lá? Eu saía sempre a gente tá com intercambistas, né? Então sozinha de fato Não. era mais quando eu ia viajar de final de semana. Tá. Porque não era sempre que eu tinha alguém pra ir comigo que queria ir pra mesma cidade que eu tava indo. Então muitas vezes. Tem isso. Muitas vezes eu queria visitar uma cidade, as pessoas outra, tá bom, pegava minha mochila e eu ia sozinha. E nunca me senti com medo de que eu tava numa cidade nova que eu não conhecia, sozinha. Não, nunca tive esse medo, bem tranquila. E os franceses? Porque eles têm aquela fama, né, de tipo, meio arrogante, não fala inglês perto de mim. Como é que foi pra você a experiência com os franceses, tanto na facu quanto na rua? Eles são bem fechados, muito fechados. Acho que europeu no geral, né? Eles não são muito abertos. Foi até estranho, porque a gente, pelo menos quando eu tava na faculdade no Brasil, se entrava algum estrangeiro, a gente cuidava. Era aquela festa. Com aquele carinho, assim, perguntava se tava bem, se tava alojado, se tava entendendo tudo, se precisava de ajuda pra ir no mercado, se precisava de ajuda pra resolver algum problema no banco. A gente era sempre assim. A gente tinha festa na faculdade, chamava eles direto pra ir nas festas com a gente. E quando eu cheguei, eu imaginava que ia ser isso.